Toda grande descoberta merece uma grande história, não é mesmo? Mas como é que se conta a história de um experimento? Bom, hoje a gente vai descobrir exatamente isso. Vamos aprender a transformar um monte de dados e observações em uma narrativa científica que todo mundo possa entender, um passo de cada vez. Imagina só a cena. O experimento acabou, as anotações estão ali na sua frente e os resultados parecem incríveis. Só que tem um detalhe: um experimento só está completo de verdade quando a história dele é contada. A grande questão é como a gente transforma essas observações brutas em conhecimento de verdade, algo que possa ser compartilhado. A boa notícia é que a gente não precisa inventar a roda. A comunidade científica do mundo todo já desenvolveu uma ferramenta universal para essa tarefa. É uma estrutura que já foi testada e aprovada, feita para garantir que as descobertas sejam comunicadas direitinho, com clareza e precisão. E essa ferramenta é o relatório de atividade experimental. O melhor jeito de pensar nele é como se fosse a planta baixa de uma descoberta. Esse documento que garante que qualquer outra pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa entender o que foi feito, por que foi feito e o que foi encontrado no final. Então, vamos começar do começo, né? Todo bom relatório começa pela fundação. A primeira etapa é basicamente preparar o cenário, colocar as informações básicas que vão dar contexto para toda a história científica que a gente está prestes a contar. Pode parecer uma coisa meio boba, né? Título, local, data, autores. Mas esses três elementos são cruciais. Eles funcionam como se fossem as coordenadas de uma descoberta no mapa do conhecimento. De cara já respondem o que, onde, quando e por quem. É a identidade do trabalho, sabe? Se a gente usar o experimento da vela como exemplo, dá para ver isso funcionando. O título, Observando uma Vela, é direto ao ponto. O local e a data são super específicos. Não tem espaço para dúvida aqui. É simples e, justamente por isso, funciona muito bem. Agora sim a história começa a ganhar corpo de verdade. A seção de objetivos é tipo o coração da investigação. É aqui que a gente responde à grande pergunta: por que estamos fazendo isso? O que a gente espera aprender? E se tiver uma aposta na mesa, uma hipótese para ser testada, é aqui que ela aparece. O exemplo da vela mostra direitinho como o objetivo pode ser bem focado. A meta aqui não era provar uma teoria super complexa, mas sim algo bem fundamental: simplesmente observar e descrever. Um objetivo claro como esse serve como uma bússola para o resto da investigação. Chegou a hora da lista de compras da ciência. É isso mesmo. A seção de materiais funciona como a lista de ingredientes de uma receita, e a precisão aqui é tudo, porque é essa lista que vai permitir que outra pessoa, em outro laboratório, consiga repetir o experimento exatamente do mesmo jeito. O segredo aqui é a especificidade. Repara que não é só uma vela, mas uma vela branca, número 10. Cada detalhezinho importa. É essa precisão toda que garante a tal da reprodutibilidade, que é um dos pilares de todo método científico. Ok, com o cenário todo preparado, chegou a hora da ação. Essa próxima parte do relatório é a narrativa do experimento em si, o que foi feito, passo a passo, e o que foi observado durante o processo. O procedimento nada mais é do que o enredo da nossa história experimental. É a narração, em ordem, de cada passo que foi dado. E aqui, clareza é fundamental. A sessão tem que funcionar como um manual de instruções para qualquer um conseguir seguir as mesmas ações. O procedimento aqui é bem lógico, né? Primeiro, observar. Depois, preparar o ambiente. Aí, agir, acendendo a vela. E, por fim, observar de novo. Essa estrutura, essa sequência, transforma um processo que poderia ser complexo em algo bem fácil de entender e, o mais importante, de replicar. E aqui, a grande revelação. A seção de resultados é onde a gente apresenta os dados brutos, as observações puras. O ponto mais importante é que nessa fase não tem interpretação, é só um registro fiel do que foi visto e medido, sem nenhum tipo de viés. É o nível de detalhe que faz a diferença. A cor da chama em cada parte, a mudança no estado da cera, como o pavio ficou. Cada observação dessas é uma pecinha do quebra-cabeça, um dado valioso que vai compor a imagem geral da descoberta. Beleza! Com todos os dados coletados e na mesa, a gente entra na fase final, e talvez a mais importante, do relatório: a busca pelo significado. O que é que essas observações todas realmente querem dizer? A conclusão é a moral da história. É aqui que todos os pontos se conectam, amarrando os resultados com os objetivos lá do começo. Se tinha uma hipótese, essa é a hora do veredito.
Ela foi confirmada ou foi refutada, com base nas provas que foram coletadas. Mas isso levanta uma questão bem importante. E quando não tem uma hipótese? Nem toda a ciência é sobre testar uma ideia. Às vezes, o objetivo é simplesmente explorar o desconhecido. Como é que o relatório lida com uma situação dessas? Essa diferença é fundamental. Quando se tem uma hipótese, a conclusão é como se fosse um julgamento. Mas sem uma hipótese, como no caso da vela, a missão já foi cumprida. A descrição detalhada e precisa, que a gente apresentou nos resultados, é o próprio objetivo alcançado. Então, o ponto crucial é este. É perfeitamente normal um relatório científico não ter uma seção de conclusão se não tinha nenhuma hipótese para ser testada. Como o exemplo da vela mostra, reconhecer isso não é uma falha de jeito nenhum. Pelo contrário, é um sinal de rigor científico. E, finalmente, a bibliografia. Nenhuma descoberta científica acontece do nada, num vácuo. Essa seção tem um papel super importante: dar o crédito às fontes que ajudaram no trabalho. É um pilar essencial da integridade acadêmica. E pronto, tá aí a estrutura completa de um relatório científico. Essas 9 partes são muito mais do que uma simples lista de tarefas. Elas são um modelo poderoso para transformar a curiosidade em conhecimento que pode ser compartilhado com o mundo todo. Passando o olho de novo nesse modelo completo, do título até a bibliografia, a gente vê como cada pedacinho ajuda a construir uma história clara, lógica e que pode ser verificada. Esse aqui é o roteiro que permite que qualquer descoberta seja contada de forma eficaz. Então, da próxima vez que a curiosidade levar a um experimento, esse modelo é a chave. Ele não serve só para guiar a descoberta, mas também para contar a história dela. A pergunta que fica no ar é: qual vai ser a próxima grande história a ser contada?